Vamos para a parte 4. A parte 4, pessoal, a gente vai falar de header na página de professores, main na página de professores e footer na página de professores. Então a gente vai tratar desses 3 tópicos agora nessa parte da aula. E eu vou trazer várias tags aqui novas para vocês. Lembrando que o header... Pô, mas Dani, você vai trazer tag nova no header? Você não falou que o header geralmente é muito fixo e o footer também? Sim, eu vou trazer muito mais coisas para a main do que para o header e o footer. Acho que o header e o footer eu não trouxe nenhuma novidade aqui, beleza? Então vamos desenvolver o header da página de professores. Então, o header da página de professores, a única coisa que vai alterar é o título. Porque o título não vai mais chamar aquele título Olá Mundo. Todo mundo já leu aquilo. Então vamos colocar o título de nossos professores. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer a página de professores aqui? Eu vou clicar aqui em cima nos files. Vou clicar aqui no New File, né? E ele vai me pedir o nome. Eu posso criar, devo criar, com o mesmo nome que eu tinha colocado lá na nossa tag ahref. Vou colocar HTML, vou dar um Enter. Simples assim, criei uma página nova dentro do meu repositório, dentro da minha pasta. Show! Então, temos aqui do zero. Ah, Dani, mas você poderia copiar e colar e segue o jogo. Vou fazer isso no Fale Conosco. Agora eu vou escrever tudo de novo para a gente memorizar. Então vamos lá. Primeira tag, doctype, HTML. Vocês podem copiar, tá? Fica à vontade, mas eu queria passar de novo aqui para todo mundo. HTML, abrindo o nosso HTML, falando que tudo que está debaixo dele é HTML. Vou colocar o nosso head. Lembrando que na HTML eu quero colocar que a língua é PTBR. No nosso head eu vou colocar o nosso title, que é o title que aparece lá no browser. E aqui o nosso title é professores. Eu não quero que apareça mais. Posso colocar professores devaria. E eu vou colocar também a meta tag de charset, que é o TF. Próxima aula a gente vai ver algumas outras metas tags, tá? Que são super importantes e muito utilizadas, mas eu não queria confundir muito a cabeça de vocês. Beleza, depois que a gente fez o head, a gente vai começar o nosso body. Começando o nosso body, a gente primeiro precisa fazer o header. Dentro do header, lembra que a gente tem um título. O título, vamos usar o título 1, que é o H1. O título 1 a gente vai chamar de professores devaria. Beleza. Eu tô indo mais rápido porque vocês já passaram por isso, tá? É por isso que eu tô indo nessa velocidade. Se vocês quiserem me acompanhar para ter um aprendizado, depois vocês podem copiar o header da página de index e copiar aqui, tá? E depois a gente vai ter o menu. O menu, lembrem-se que a gente vai usar o nav, que significa navegação. Dentro do nav a gente está utilizando tópicos. Tópicos em formato de lista em formato de tópicos. Para isso a gente abre o L e dentro do L a gente vai ter 3 lis, que são os nossos menus. Então eu vou primeiro li, eu vou ter o home, mas eu já vou aqui pular etapa. Eu já pular etapa não, já como eu sei que vai ter o link, eu já vou para ahref e eu vou para a página de index, nesse caso. Fecho aqui o nosso A. Dentro do nosso A gente vai ter a palavra home. Aí a gente vai fazer mais um li com o ahref. E essa página vai ser professores. Eu vou abrir e fechar e vou colocar professores. Depois vamos abrir mais um li. Isso é para vocês memorizarem mesmo, tá? Vou abrir mais um li, ahref, Fale Conosco.html. Beleza, temos o nosso header aqui. Agora vamos voltar para lá. Esquecemos alguma coisa aqui? Vamos ver. Não, tá perfeito. Vocês poderiam fazer pelo copy cole, tá? Então desenvolvemos o nosso header. Até coloquei nossos professores aqui, mas é preferência, tá? Professores devaria. Vamos para o próximo.
desenvolver a main. Aqui que entra as novidades. Essa main já vai ser mais elaborada, tá? Então eu já vou falar algumas outras tags para vocês. Uma das tags é a tag de div. A div a gente vai usar bastante e vai fazer muito sentido quando a gente falar de CSS, que ela é uma marcação de divisão. E essa marcação de divisão, geralmente, ela tem um CSS envolvido, uma parte gráfica, uma parte visual que fica dentro das propriedades da div, tá? E o Douglas vai falar bastante disso, mas é muito importante que a gente fale que é uma divisão dentro de uma seção. Então você tem uma seção lá e eu quero dividir, uma parte vai ficar isso, outra parte vai ficar aquilo. Então você divide, é uma divisão mesmo. Dentro dessa divisão eu vou colocar uma outra foto, que é a foto dos professores. Daqui a pouco a gente coloca ela e o Rafa mandou para vocês aí, beleza? Depois eu vou usar o article. O article, ele na verdade é uma marcação de artigo. O que significa isso? É um texto de uma notícia, o texto falando de uma biografia, o texto falando de professores, por exemplo. São coisas pertinentes a um artigo, a um texto específico para explicar alguma coisa. Então você pode utilizar isso como article. Lembrando, isso é uma semântica. Você entende como você quer, você constrói como você quer. Mas é muito simples você utilizar a coerência aí, tá? Aí temos outra que é a marcação de parágrafo, que é esse P aqui, tá? O P, toda vez que a gente coloca, ele vai num texto identificar que aquilo é um parágrafo. Temos também a marcação do título 2. Lembra que eu falei do H1, H2, H3, H4? Temos um próximo título. O título aqui são o nome dos professores. Eles vão ficar entre H2. E também temos deixar o texto negrito e deixar o texto itálico. Na verdade, o strong é deixar o texto em evidência, né? E aí ele vai ficar em formato de negrito. E o em é quando você quer dar ênfase a alguma outra parte do texto. E aí você coloca ele entre em, tá? E aí ele vai ficar em formato negrito, itálico. Por que eu estou usando essas tags? Porque elas são mais novas aí no HTML e tem outras tags que você pode usar como o I é itálico, o N é o negrito, mas eu estou usando elas que elas estão sendo muito utilizadas hoje em dia, tá bom? Então, recapitulando. Div é a marcação de divisão de uma seção. Article é uma tag de marcação de um artigo, de alguma coisa que eu quero explicar. H2 é o título 2, a gente já usou o título 1 lá em cima, quero usar o título 2 no meio do meu conteúdo. O P é para indicar parágrafo, vocês vão entender na hora que a gente colocar em prática. E o article é para colocar, ali fechar o article, né? Eu já tinha até explicado para o article. Aí a gente tem o strong ele é para deixar em evidência, e o em é para deixar com uma ênfase ali naquele texto, ele deixa itálico, strong e negrito. Show! Agora vamos codar esse negócio aí. Vamos criar a nossa main. E dentro da nossa main, a gente vai criar primeiro a nossa seção, né? Eu vou criar uma seção. E dentro dessa seção eu vou criar uma divisão logo no início, né? E essa divisão que eu quero, dentro dessa divisão, eu quero colocar uma imagem. Então eu vou colocar uma imagem e eu vou colocar o caminho da imagem. Dani, mas você ainda não colocou essa imagem aí dos professores. Beleza, então vamos lá. Vamos lá aonde vocês fizeram o download da imagem. Aqui está como fotos professores, vamos supor que você está com esse arquivo. Copia ele, vai lá no seu repositório. Entrando no repositório, coloca dentro da página fotos. Beleza, já temos a página fotos. A pasta fotos com essa foto que a gente vai utilizar. Boa! Então o que a gente vai fazer aqui na Image Source? Vamos colocar a imagem. E ele já traz até aqui a pasta fotos e a foto professores. Boa! Vamos colocar aqui um alt professores de varia. E vamos fechar a tag de imagem. Beleza, então a única novidade que aqui a gente falou foi a div. Show! Agora lembra que a gente vai falar sobre os professores. Se a gente vai falar sobre os professores, a gente subentende aqui que a gente vai criar um artigo, criar uma seção, criar como se fosse uma seção
de biografia, falando das pessoas. Então, a gente pode classificar como um article. Eu abro e fecho o article e vamos colocar o que a gente vai ter aqui. Lembrando que, vamos deixar o article bonito. Então, eu quero colocar um título para esses textos que a gente vai falar dos professores. Então, eu vou colocar o título como A2, e aí eu vou colocar Dani e vou colocar Rafa. Mas aí eu vou fazer até melhor, tá? Para os nossos professores Pi e o professor Do não ficarem tristes, vou colocar eles aqui também, porque eles fazem parte aqui do nosso corpo de professores também, tá? O Pi é o Felipe e o Do é o Douglas. Show! Depois que eu colocar ali o H2, eu preciso colocar o texto, certo? O texto, agora eu vou trabalhar com texto mesmo, pessoal. Se eu for trabalhar com texto, eu tenho que ter parágrafo, eu tenho que ter uma estrutura. Então eu uso o P de parágrafo. E aqui o que eu vou falar? Os professores são especialistas em desenvolvimento de sistemas e possuem mais de 10 anos de experiência. Beleza. Ah, tá, mas cadê o strong? Cadê o itálico? Onde que você vai colocar isso? A gente vai decidir agora, tá? Então, onde eu quero colocar negrito aqui? Negrito eu vou colocar no desenvolvimento de sistemas. Então, eu vou colocar strong aqui no meio do P, tá? No meio da nossa tag P. Então, eu vou colocar aqui desenvolvimento de sistema dentro de strong. Vou repetir aqui, tá? Para ninguém se perder. Fiz o meu título H2, aí eu comecei o nosso texto. Coloquei ele no P, entre P, que significa parágrafo. Eu escrevo o texto que eu quero aqui, e aí no meio do texto eu coloquei o strong para que o desenvolvimento de sistema fique em negrito. E aí eu fechei o strong. E possuem mais de 10 anos de experiência. 10 anos de experiência é uma coisa legal. Então eu vou colocar 10 anos de experiência em. Eu coloquei aqui uma média, tá? Mas eu tenho 15, o Rafa acho que tem 14 ou 15 também. A gente começou praticamente juntos. E o Fi e o Do tem mais ou menos uns 8, 10 anos cada um deles, tá? Então, colocando aqui que todo mundo tem 10 anos de experiência. Beleza, coloquei na tag em e ele vai ficar em negrito. Boa! Então vamos ver o que aconteceu? Vou dar um Ctrl S, vou lá para minha página, se eu aperto F5, mas não mudou nada. Calma, gente, a gente está na página index. Vamos para professores. Uou, que da hora! Então temos aqui um negócio legal. Mas vocês podem ver que a foto ficou muito grande. Vamos dar uma melhorada nessa foto. Então vamos colocar um edit nessa foto. E eu vou colocar a foto com tamanho de 500. Vamos ver como vai ficar. Agora sim. Senão o Rafa e o Dani fica poluindo a tela aqui. Fica muito grande, né? Então, beleza. Coloquei aqui no F2, no H2, Dani, Rafa, Fi e Do. E o que acontece com esse H2? Vocês estão vendo que ele é até um pouquinho menor que o H1? Automaticamente ele já assume lá um estilo diferente, vamos dizer assim. Mas o Douglas vai explicar direitinho para vocês como vocês conseguem trocar aí o estilo do H1, do H2, entre outras coisas, tá? E depois a gente escreveu o texto. Os professores são especialistas em desenvolvimento de sistema. Ele ficou strong. Legal. E possuem mais de 10 anos de experiência. Ficou em ênfase. Putz, que show. Então é isso. A gente transformou o texto no meio da nossa construção, tá? E é bastante utilizado tanto strong quanto em. É bem utilizado mesmo, tá? E aí, para continuar, a gente pode escrever um pouquinho mais sobre os professores. Então, eu poderia colocar aqui um texto maior, então eu poderia colocar: todas as aulas de back e front serão conduzidas mais pelo Rafa, Do e Fi, e as aulas mais de gestão e operações ficará com o Dani. Escrevi um texto aqui para,
fazer jus ao meu article, tá? Vocês podem escrever o que vocês quiserem, fica livre. Se vocês quiserem falar bem ou mal da gente, essa é a hora, porque só vocês vão ver isso, tá? Então vou apertar F5 e aí ele deu um parágrafo. E vocês podem ver que nesse parágrafo não tem nada que a gente colocou em negrito e nem em itálico. Ou seja, em strong e nem a tag in. Eu coloquei tudo dentro de um parágrafo. É mesmo para vocês entenderem, tá? Então, deixamos aqui essa página já bem mais legal, né? Já temos o conteúdo. Boa! Não tá faltando mais nada. Por quê? Eu fiz todo o meu P aqui direitinho. Meu article já tá bem legal. Eu fechei minha section. Abri a main, fechei a main. Na imagem eu coloquei uma divisão para depois o Douglas fazer um negócio bem legal nessa imagem. Coloquei aqui, por exemplo, o strong e o en. Então acho que tá bem completinho, né? Vamos lá agora para continuar a aula, tá? Tem só mais um pouquinho. Que é o desenvolvimento do footer, tá? Que é a última parte dessa aula. O desenvolvimento do footer, pessoal, não muda absolutamente nada. Nada, nada. Então, depois do main, a gente vai colocar o footer. Para facilitar as coisas, como o footer é bem simples, eu vou copiar o footer da nossa index. Como ele não muda nada, eu tenho muita segurança de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Cliquei no Ctrl+C, ou cliquei no botão aqui Copy, vou lá em Professores e dou um Paste. Pronto, ele criou meu footer. Quando eu dou um Ctrl+S, eu vou lá na página, dou um F5, tá aí o nosso footer. Nossa, Dani, mas tá feio, hein, meu? Você não é bom de design. Gente, eu não usei design aqui. Eu não falei nada de design. Se eu falar alguma coisa de design, o professor Douglas vai ficar furioso comigo. Porque é ele que vai falar com a didática dele, porque ele é fera de CSS, ele manda muito bem. Então a gente priorizou para as pessoas que manjam mais das coisas dar as aulas, que aí fica com mais propriedade para explicar para todo mundo. Então, beleza. Pessoal, a gente também não tá com muita cara de brava, né? O Rafa aqui tá até com uma boca... E eu tô até sorrindo, gente, então não tá tão pesado. Eu posso depois trocar essa foto por umas caras de bravo mesmo. Bom, então é isso. Boa noite a todos. Vou encerrar aqui a transmissão e fiquem com Deus. E vamos, que a gente tem bastante chão ainda. Vamos continuar assistindo a aula. E quem não tá inscrito no canal, se inscreve, liga o sininho e vamos que vamos. Valeu, pessoal. Brigadão.